Alô, bom dia para você, boa sexta-feira. Estamos em 5 de dezembro de 2025. Aí de manhãzinha cedo, eu estou gravando hoje um vídeo para vocês, um horário bem mais cedo do que o normal, mas não queria deixar de fazer o vídeo cedinho para que você já pudesse tomar seu café, ficasse tranquilo. Então, hoje não estarei ao vivo, online, né? Para a gente poder conversar, para poder responder perguntas. Mas não se preocupe com os assuntos principais da quinta-feira e que a gente já começa essa sexta-feira aquecendo, estão aqui abordados para a gente poder conversar e trocar aquele velho papo, aquela boa ideia que a gente sempre tem todos os dias. Sextou, último dia da semana, primeira semana de dezembro já encerrando, semana útil, né? Já acabando aí. E o Campeonato Brasileiro está prestes a finalizar. Tivemos aí ontem à noite mais um joguinho. O Cruzeiro empatou com o Botafogo, abriu 2-0, tomou o gol no último lance, no último minuto com um pênalti. E o Cruzeiro, que poderia brigar pelo Palmeiras pela vice-liderança, agora fica no máximo com o terceiro lugar neste campeonato e está seguido ali do Mirassol na parte de cima. Não interfere em absolutamente nada para o São Paulo. Muito provavelmente o Cruzeiro deve ir com um time misto ou reserva para jogar contra o Santos na Vila. O Santos, que ainda corre um risco mínimo de rebaixamento, deve agora se livrar, porque o Cruzeiro, se tivesse ganho, também devia colocar as reservas, e agora, com o jogo que foi, o Leonardo Jardim, que está aí para disputar o que realmente importa para eles, que é a Copa do Brasil, e que caso o São Paulo classifique em oitavo, isso também diz respeito e interessa ao São Paulo, por isso que eu também estou abordando sobre isso. Além disso, o Fluminense, que parece que está na melhor fase de todos os times. Se existe um time que está numa boa fase, ganhou até do Flamengo, é o próprio Fluminense, que enfrentou Palmeiras, empatou fora de casa, enfrentou Flamengo no Maracanã, venceu, deu uma surra no São Paulo, ganhou do Grêmio fora de casa. Fluminense, do Zubeldia, parece ser o time mais forte nesse momento em termos de andamento. Mas mata-mata é mata-mata, vocês sabem como é que funciona, e o São Paulo ainda não está garantido no G8. Estamos no G8, 3 pontos na frente, mas temos que no mínimo empatar com o Vitória e o Red Bull. Se a gente empatar ou ganhar, a gente está garantido por nós mesmos. Se nós perdermos do Vitória, que virá com tudo, a gente tem que torcer para o Internacional. Olha que missão. Internacional que torce por resultados para não ser rebaixado. O time morto, como a gente falou ontem no vídeo, e como a gente assistiu como São Paulinos o Internacional jogando, uma coisa absolutamente, totalmente deprimente. Sim, poucas vezes eu vi um time tão morto, tão sem vontade, quase que entregando o jogo como esses caras fizeram dessa forma. Mas vamos em frente. Este é o Campeonato Brasileiro e eu aproveito e ensejo, como eu já venho falando para vocês, aí muito orgulho para a gente, porque a gente passou aí dos 27 mil inscritos, estamos aí crescendo, continuamos subindo e temos parceiros agora. A própria 7K que está aí essa semana entrou com a gente, está aí com o seu QR Code, está aí com a sua marca estampada conosco, é nosso parceiro. E eu relembro, Zequita, como é que funciona o negócio? Você aponta o seu QR Code, pega aí a câmera, aponta no QR Code e você consegue abrir a plataforma para poder brincar. E por que que eu digo brincar? Porque, irmão, você não vai botar dinheiro que você paga a conta, você não vai botar as coisas importantes nisso. Você vai botar dinheiro de entretenimento. Você vai brincar fazendo isso, você vai se divertir. Nunca achar que você está fazendo isso com uma forma de provento, com uma forma de sustentação. É um negócio muito específico e que você tem que jogar com muita responsabilidade e muita calma. Então a gente faz aqui, mas eu sempre informo. É um jogo, é uma brincadeira, então trate como brincadeira, trate com responsabilidade, seja responsável com o seu próprio dinheiro e nunca use um dinheiro fundamental teu para mexer com isso. Aí você usa nessa rodada final do Campeonato Brasileiro, em que todos os jogos são simultâneos, menos Flamengo e Mirassol, porque o Flamengo viaja para o Mundial. Todos vão ser simultâneos. Então você vai ter muita opção para poder mexer, manipular, poder mexer nas odds, que são várias. Você tem aí na casa suporte 24 horas e a casa, estou fazendo propaganda aqui, mas é uma casa que tem como garoto propaganda o Hulk, estampa o peito do Neymar no Santos. Então, assim, tá em grandes clubes brasileiros, patrocina a Federação Paulista de Futebol, que cuida do Paulistão, enfim. É uma casa regulamentada,
segura, dentro das regras do Brasil. Então, estamos 100% legal aí. Experimenta, vê o que você acha. Gostou, legal? Brinca, joga, sempre com total responsabilidade. Beleza? Então, vamos em frente. Vamos falar agora mais sobre as notícias que nós temos. Eis que, nessa quinta-feira, saiu um vídeo do Miller, sim, o ex-jogador do São Paulo, aquele do golaço de calcanhar, que a bola bateu, resvalou nele, aquele gol inacreditável em que o São Paulo venceu o Milan no Bimundial. Ele, como vocês sabem, vem falando bastante sobre essa questão do Diego Fernandes, que tinha dado uma desaparecida. As últimas aparições dele, aí há 2 semanas atrás, tinham sido numa festa que ele teve na Índia. Depois eu vi imagens dele, coisa que estava visitando a família do filho do Trump, enfim, coisas desse gênero. Ele é um cara que viaja muito, acho que o grande lance dele é o relacionamento, e a gente tinha tido um certo downgrade de informações, tinha dado uma dissipada no assunto Diego Fernandes envolvendo o São Paulo, certo? E as últimas notícias que tivemos, inclusive de jornalistas, até da ESPN, falando que o Diego Fernandes apresentaria no dia 16 seria um jogo festivo, a gente comentou sobre isso aqui. O Miller apareceu, surpreendentemente, no vídeo que ele gravou num podcast com o Cicinho. E aí, melhor do que eu falando, eu vou botar o vídeo dele para você ouvir o próprio Miller falando aqui. Vamos lá. Vou botar aqui, e aí ele repete a parte inicial, que é a parte importante do Diego Fernandes, mas não liga não. O vídeo tem 1 minutinho e meio, tranquilo, e depois a gente comenta aqui com você, beleza? Vamos lá. O torcedor São Paulino, o Diego mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp hoje. Ele disse que a surpresa pro dia 16 agora não é um jogo festivo, não. Você é a favor do São Paulo virar SAF? O rumo que tá tomando, sim. Sim? O rumo que tá tomando, eu sou. Você acredita que o São Paulo em 5 anos vai pagar a dívida que tem? Não, Eu também não acredito. não acredito. E outra coisa, o torcedor São Paulino, o Diego mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp hoje. Ele disse que a surpresa pro dia 16 agora não é um jogo festivo, não. Jogo festivo ele quer fazer sim, mas ele já falou isso comigo lá atrás. A surpresa é uma outra coisa que ele falou que vai fazer. Uma outra coisa. Eu não sei o que é. Então, não é jogo festivo. Tira isso da cabeça. Ele falou que é uma outra coisa. Depois ele vai falar pra mim. Se ele falar pra mim, eu falo aqui num podcast. Eu não sou baú. Entendeu? Então o SAF então é a saída pro São Paulo? Eu acho que é a saída pro São Paulo. Porque a SAF paga a dívida na hora. E vai contratar jogador de nível pra bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, e com o Bahia. Aí sim. Se não, meu, a gente vai ficar sofrendo mais um ano que vem. Sem contratação, não contrata jogador de peso. Se não contratar jogador de peso, não ganha título. Não dá, meu. Não Se dá. tem uma coisa que se aplica no futebol e não se aplica pra vida, é o quê? Na vida, dinheiro não compra felicidade, exatamente. Também eu sou dessa. Dinheiro não traz a felicidade. Mas no futebol, sim. Bom, tá aí as palavras do Miller, como vocês puderam acompanhar aí, falando sobre o Diego Fernandes. Repetiu aí umas 3 vezes seguidas que o Diego Fernandes confirmou para ele que não é a surpresa do dia 16, não tem nada a ver com o jogo festivo, que o jogo festivo até é um negócio que já estava combinado, mas referendou e repetiu que não tem nada a ver com isso. Bom, ficamos então na expectativa, estamos aí há 11 dias desse anúncio. Claro que nesse meio tempo, cada dia do São Paulo é um dia sempre recheado de notícias e teremos muitas nos próximos dias. E bota aí na sua cabeça, o São Paulo vai ter uma leva de demissões na parte dos profissionais que trabalham no CT da Barra Funda, de todos os departamentos envolvidos, como eu já tinha colocado para vocês até uma semana atrás. A gente vai ter pelo menos mais de uma dezena de demissões na Barra Funda, e os profissionais serão demitidos, serão trocados, serão substituídos por aqueles que alinhem com a metodologia. Por exemplo, o TecFoot foi para a Barra Funda e a maioria bloqueou
o funcionamento, não permitiu que a coisa funcionasse ali. Processo de preparação física. O próprio Crespo tem um jeito diferente de trabalhar do Zubeldia, muito peculiar. A preparação física, na identificação que foi feita, precisa sofrer adaptações. O próprio Crespo sabe que o método de trabalho dele exige dos jogadores de uma determinada forma. Então, todo o trabalho agora vai ser feito precavendo e se preparando para isso. Então, essas demissões todas que vão acontecer de profissionais, as saídas de jogadores, que teremos saídas de jogadores, muitos jogadores aí nas polêmicas, sempre vai ter contestação, todo mundo tem uma opinião sobre o jogador X, Y, Z, e sempre tem aquela coisa, quando o jogador está fora do São Paulo, o jogador é excelente, quando o jogador está dentro do São Paulo, ele é um bagre, quando o jogador está para chegar no São Paulo, ele é um bagre. Mas quando o jogador tá para sair, ele passa a ter uma conotação do tipo, ele é bom, ele era importante, mas se você fala ele volta a ser bagre de novo. Então é um pouco desse jeito mesmo. Isso faz parte, isso é do dia a dia de torcedor, de rede social, de divergência de ideias e opiniões. Então vamos ter muito assunto, muito tópico para conversar nos próximos dias. E um deles é orçamento de 2026. O outro que a gente tem, aprovação das contas de 2025, que ainda não está nem fechada, porque a gente não sabe nem, por exemplo, a posição que a gente fica no Campeonato Brasileiro. Fechar em oitavo é uma premiação X, fechar em nono, premiação Y. Ter pré-Libertadores é uma programação Z, e não ir para Libertadores e para Sul-Americana é uma programação W. Então, assim, essas nuances vão pegando e vão tendo as suas interfaces. Por isso que muita gente pergunta, mas como que a gente fechou o ano? Como que é exatamente isso? Como que é exatamente aquilo? Existe uma diferença financeira entre uma classificação, a conta que é feita é 40% fixo, 30% audiência, 30% posição final no campeonato. Então, por exemplo, você já sabe que Flamengo e Palmeiras vão ganhar mais dinheiro que todos os outros. Flamengo e Palmeiras que estão na Libra. Aí você tem as outras equipes, você tem o São Paulo. Então, assim, tudo isso, no final das contas, tem o seu peso significativo no final do ano no cofre do clube. Aí você pega demissões de funcionários, saídas de jogadores que desoneram a folha, você tem venda de atletas e negociações que podem acontecer, você tem empréstimo de jogadores que podem acontecer, você tem rescisão de contrato que pode acontecer, você tem saída de contrato porque o contrato encerra por si só, e você vai ter as contratações que aí muito provavelmente deve entrar muito provavelmente no balanço de 2026. Eu duvido muito que o São Paulo vai jogar alguma conta de algum valor, algum jogador, alguma coisa do gênero que seja no balanço de 2025. Vocês sabem, o São Paulo busca alucinadamente seu superávit a qualquer custo, nem que tenha que vender mais gente, mais meninos, como vocês bem sabem, é o acordo que o São Paulo tem com a Galápagos, empresa que voltou à tona nesses últimos dias, nessa semana, por conta da especulação da implementação de um fundo diferente do FIP de Coty, do qual era restrito para a contratação 200 milhões de reais somente para a contratação de jogadores, com retorno futuro para a empresa, com o percentual de revenda de jogadores que também foram contratados. Essa é o panorama macro das coisas. Nesse meio tempo surge essa notícia aí da expectativa do Diego. Chega a ficar até distante quando a gente fala para olhar, fala assim, porra, 11 dias ainda. Sim, fica parecendo muito distante, porque a notícia do Diego Fernandes vai acontecer muito provavelmente quando o São Paulo já tiver desenrolado uma série de outros assuntos, uma série de efervescências de histórias e negociações e desligamentos, encerramentos de contratos, despedidas, chegadas, nomes especulados, etc., como a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje. O que sabemos de forma concreta, já que o São Paulo está segurando as 7 chaves dos nomes e todas as mudanças para o pós-domingo? Zanqueta, por que pós-domingo? Porque o São Paulo não quer explodir, tirar o pino da granada antes do Campeonato Brasileiro acabar. É compreensível e tá certo, tá? No final das contas, porque você sabe como é que funcionam as coisas.
Daqui a pouco tem jogador isso, o outro toma as dores, aí não joga direito, faz as coisas. A gente já passou por isso contra o Fluminense, já teve uma imagem péssima. E a gente tem muita coisa em jogo contra o Vitória, no final das contas. Ficando ou não, muita gente acredita que São Paulo tem que ficar na Sul-Americana, que é mais dentro do. É o sapato que calça no nosso pé hoje. Ficar numa Copa Sul-Americana, ela calça melhor o nosso sapato do que a gente tentar brigar na Libertadores de novo contra times como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, etc., que tem muito maior grau de investimento. O próprio Fluminense, que já está classificado também, o Botafogo, são times que têm um nível de desembolso maior, podem despender mais dinheiro, e na Copa Sul-Americana você fica mais dentro daquilo que você pode, dentro daquilo do cenário que é possível para você, dentro da questão de investimento, fica mais nivelado no fim das contas. Tem muita gente discutindo isso até hoje. O fato é que isso vai tomando uma proporção maior, já que estamos às vésperas, estamos aí a praticamente 48 horas da decisão final, que vai ser decidida onde? No campo. Então, já falei para vocês no início do vídeo, o São Paulo tem aí, joga por um ponto pelo menos contra o Vitória, se perder, ainda tem o Red Bull, que precisa vencer o Internacional. Para mim, o Red Bull vence o Internacional. Eu acho que está mais na mão do São Paulo conseguir pelo menos empatar com o Vitória, que não vai ser fácil. Beleza? E falando sobre especulações, sobre saídas, Zanqueto, o que tem confirmado que você já pode dizer para a gente? O Dineno já está lá praticamente fechado com o Deportivo Cali, porque eu não vou dizer que já está 100% fechado, porque eu não vi contrato. Mas toda a mídia colombiana já noticiou, o Dineno já sabia que o São Paulo não ia renovar com ele, o Dineno veio para o São Paulo, um custo aproximado mensal de R$500 mil. O Dineno que veio no pedido do Zubeldia deve se despedir do São Paulo, é um contrato que encerra no final do ano. Não adiantou nada, só gastou dinheiro. No final das contas, ele veio com o Zubeldia, jogou alguns minutos, o Zubeldia foi embora logo depois, e o Dineno mal teve oportunidade com o Crespo e também não estava bem para fazer as funções como o Crespo gostaria que fosse. Essa é a primeira parte do processo do São Paulo. Aí temos o Ibali, que a gente já falou com vocês, que está numa negociação com o Caxias, apesar de ter outros times interessados nele. Então eu não sei exatamente qual vai ser o desfecho, mas é fato que o Ibali já foi comunicado que não permaneceria no São Paulo. O Crespo não se interessou na utilização do volante. Prefere outros jogadores, inclusive o próprio Hugo Leonardo, que já está no grupo, estava se recuperando de lesão faz tempo e vem treinando com os outros atletas. Falar em treinando, o São Paulo folgou, né, nessa última quinta-feira, depois dessa volta do jogo do Santos, e o São Paulo volta a trabalhar hoje, sexta-feira, para iniciar a preparação. O São Paulo treina nessa sexta, treina no sábado, viaja para Salvador e aí pega o Vitória na Bahia às 4 da tarde no domingo. Quem mais? Luiz Gustavo. Saiu a notícia hoje na quinta-feira, do GE, falando o seguinte: olha, o Luiz Gustavo decidiu continuar mais um ano. Muita gente mandou mensagem, muita gente começou a mandar muita coisa, falou assim, Zanqueto, e aí? Luiz Gustavo está dizendo que vai ficar mais um ano, São Paulo vai renovar com ele? Todas as informações que eu tenho referentes ao Luiz Gustavo são de que o Luiz Gustavo não fica. Muita gente está atribuindo a não permanência do Luiz Gustavo à entrevista que ele deu. Na verdade, e vamos ser justos, todo mundo já falou, Muricy, Belmonte, Casares, Crespo, sei lá, todo mundo que eu pelo menos, que está ali no mundo do futebol, em coletivas de imprensa, Rui Costa, todo mundo falou. A respeito de planejamento 2026, todo mundo falou, precisamos rejuvenescer o time, precisamos de jogadores na faixa de 26 a 28, 29, 30 anos, no máximo 29 anos, e a gente precisa baratear o custo. O Luiz Gustavo não tem nada a ver com isso, ele não encaixa em nenhuma dessas hipóteses. Ah, mas o Luiz Gustavo é um jogador bom, interessante, ele fez gols, ele fez tudo, beleza, pessoal, mas o Luiz Gustavo tem 38 anos, ele jogou pouquíssimo nessa época, por conta do tromboembolismo, beleza, mas se a gente está querendo uma virada de chave, uma guinada, uma mudança real das coisas, você precisa tomar decisões e sangrar na carne. Não adianta fazer mudança superficial. Eu gosto de falar assim, eu vou fazer uma mudança aqui radical agora no que eu estou fazendo.
Aí o cara vai lá, vai no cabeleireiro, apara o cabelo, troca de roupa, bota uma outra armação de óculos, no caso aqui, tô falando qualquer merda, e pronto, fala, ó, olha como eu mudei, tô completamente mudado. E não tá porra nenhuma. Então, é muito do que a gente passou no final do ano passado, que a gente tirou muita gente do grupo, mas no final das contas, quando a gente foi ver, a gente tirava e colocava. A gente tirava, a gente tirou 6 e colocava um que valia por 10. Aí tirava mais 6 e colocava um que valia por 3. No final das contas, quando você foi ver a conta do balanço, do equilíbrio que você fez, não adiantou de absolutamente nada. Então, essa conta tem que ser diferente no meu ponto de vista. A saída do Gustavo, até por conta da goleada, até por conta do desgaste, ela faz ainda mais sentido. E olha que eu estou falando como alguém que defendeu o Luiz Gustavo desde o dia da chegada dele lá atrás, quando todo mundo já chamava de sub-40, idoso, aposentado, spa, etc. Tudo que o Luiz Gustavo não é vagabundo. Tudo que o Luiz Gustavo não é um enganador. Tudo que o Luiz Gustavo mostrou dentro do São Paulo é que é um jogador comprometido e que gosta de trabalhar, que não se furta a estar ali fazendo várias coisas e querer o melhor para o time, fazer um monte de coisa. E todas as informações que eu tenho é de que o Luiz Gustavo realmente é São Paulino, tá? Isso não pode ser só um peso preponderante, porque tem muita gente que não é São Paulino e faz uma diferença enorme dentro do campo. Como tem gente que trata o São Paulo com mais carinho ainda porque é São Paulino. De todo modo, eu acho que por conta de tudo que acabou acontecendo, custo muito alto do Luiz Gustavo, para um jogador de 38 anos e que para um clube que está sem grana. Aí você tem a idade e você tem todo o peso e você já tem o histórico todo. Se você quer realmente fazer uma mudança, quer remodelar, quer rejuvenescer e quer fazer uma mudança de uma quebra de paradigma, quer realmente mudar a mentalidade, você precisa começar a dar certos exemplos. Para mim, a renovação do Luiz Gustavo seria hipócrita dentro das falas recentes que nós tivemos referentes à mudança, trocas, alterações, substituições e novo perfil de atletas dentro do grupo. Então, quando, por exemplo, surgiu a informação do São Paulo atrás de Everton Cebolinha, está até na capa do vídeo. Daqui até de onde surgiu isso? Quem falou isso foi o Valentim Furlan, repórter do UOL, que disse que soube que vários times procuraram Everton Cebolinha, Atlético Mineiro, que mais Corinthians, enfim, citou uma série de clubes lá, nem me lembro todos, e um deles seria o São Paulo, mas que pela questão financeira, rapidamente o São Paulo abriu mão e desistiu da continuidade do assunto do Everton Cebolinha no São Paulo. Eu acho, na minha opinião, que o São Paulo, por mais interessante que o Cebolinha seja, e que o São Paulo já tenha tido interesse no Cebolinha num passado, eu acho que o Everton Cebolinha, pelo histórico de lesões, pelo altíssimo custo que tem agregado envolvido em cima do jogador, que tem uma cláusula no mínimo do Benfica que tem que ser paga de 1,5 milhão de euros para fazer. Então, isso você bota aí pelo menos quase 10 milhões de reais, mais um cara que ganha na casa de 1,5 milhão por mês. Eu acho que qualquer lógica indica que o Cebolinha, por melhor jogador que seja, ele não faz tanto sentido assim, até porque o Cebolinha ele é um exímio ponta. E o Crespo, como a gente sabe, gosta de jogadores que fazem flanco, mas também jogam mais por dentro. E eu, honestamente, não me lembro de ver o Cebolinha jogando por dentro. Então, acho que não tem compatibilidade pela premissa que o São Paulo colocou para 2026 e não acho que tem compatibilidade com a premissa tática e técnica que o Crespo quer para o time do São Paulo. É bem diferente de um jogador mais raçudo, voluntarioso. Acho que é uma grande chance da gente ter um nível de frustração altíssimo, que até no Flamengo, mesmo com eles tendo jogadores em profusão para várias posições, ele também jogou pouco. Apareceu mais nessa reta final agora do Flamengo, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, até entrou na final da Libertadores, entrou bem até. Até recebi que o Felipe Luiz deu um mega abraço no cara, falou com ele, conversou. Pode ser que esteja devolvendo ele da ideia, mas o que eu soube foi que mesmo depois do título da Libertadores, o Cebolinha, ele
tem interesse em deixar o Flamengo para o próximo ano e realmente tem uma leva de times interessados no jogador aí, tá? Então, confirmando aí a informação do Valentim Furlan, quando eu perguntei a respeito disso, falaram, Zanqueta, não faz sentido, esquece. Então, vamos esquecer. Tá? Teve uma pergunta no grupo lá, pô, Zanqueta, mas se a gente tivesse 200 milhões para investir no time, será que o Cebolinha não seria uma boa? Na minha opinião, não. Se o São Paulo tivesse que gastar 200 milhões e tivesse que buscar jogadores, eu iria atrás de jogadores com poder de revenda. Jogadores jovens, promissores, que se destacam, que têm altíssimo potencial de observação no exterior e que o São Paulo comprando, igual o Bahia fez. O Bahia pegou o jogador, agora esqueci, acho que era Lúcio, era um negócio desse. Era um jogador que ele comprou aqui no mercado sul-americano, jogou 6 meses no Bahia, 4 meses, 5 meses, o cara fez meia dúzia de gol, nem foi assim um fenômeno, e já venderam para fora, meteram lá 20 milhões de euros na revenda. É o Grupo City, malandramente, sabendo trabalhar com o mercado. E se o São Paulo quer trabalhar em cima de alguma coisa, eu não estou dizendo que tem o fundo nem que não tem. A discussão nem é essa agora. A discussão é assim: se tiver que usar algum dinheiro, seja do que for, seja do fundo, seja do próprio clube, que seja para um jogador que realmente você tenha poder de revenda. Por isso eu defendo, por exemplo, a troca do Galopo pelo Enzo e pelo Tapia, porque eu acho que o Tapia tem uma possibilidade forte de revenda. Porque você abre mão do Galopo, mas você já pega o Enzo e o Tapia juntos. E além disso, você ainda tem a chance grande, porque o Tapia vem numa crescente, inclusive com o seu time lá. É um jogador brigador demais, ganhou holofote no Brasil, agora você vê que a marcação em cima dele já é outra. Já estão trabalhando em cima do Tapia, fechando ele igual fechavam o Caleri. A bola nem chega no cara, já é porrada, empurrão, soco. Então, assim, ele vem sofrendo muito nos últimos jogos, mas muito mesmo. E agora o São Paulo busca, aí tenta fazer diferente nesses últimos jogos aí. Falando agora um pouquinho, então, do Abubakar, que eu até tomei um susto, mas eu repercuto aqui para vocês o que é dito. A matéria da ESPN, tá? Então não é de qualquer veículo, é uma matéria da ESPN dizendo que eles apuraram que o Abubakar, que está jogando no futebol do Azerbaijão, então, vamos lá, está jogando no futebol do Azerbaijão, eles disseram que o Abubakar, que fala português, porque jogou no Porto, que foi um camaronês, tem 33 anos, fez gol contra a seleção brasileira, um touro de forte, mas enfim, ninguém sabe como ele está. Tem questões extra-campo já faz algum tempo, inclusive. Esteve aí cotado e foi especulado em times como o Grêmio, antes de chegar o Carlos Vinícius, que o São Paulo também especulou, jogador bom, deu certo no Grêmio, passou pelo São Paulo, a gente falou que era bagre e refúgio caro, caro ele realmente é, mas bagre e refúgio ele não é, ele mostrou isso, o cara meteu mais de 10 gols no campeonato desde que chegou no Grêmio. Imagina a gente com um jogador de frente, o Crespo podendo jogar, sendo que não teve nada de recurso, só improvisando o jogador, se tivesse um cara que tivesse metido 10 gols na reta final do campeonato. A diferença que não seria, né? A gente tem o Abubakar também, que também foi especulado no Grêmio e também foi especulado no Corinthians. Aí tinham falado do São Paulo com o Abubakar, a diretoria me disse que não chegou a abrir negociação nenhuma com o staff do cara, porque o São Paulo não tinha dinheiro e não tinha condições de buscar um jogador, porque as informações de mercado eram que ele seria caríssimo. E aí o São Paulo, no final da janela, acabou caminhando para, como vocês lembram bem, Rigoni, e o Marcos Leonardo com aquela novela que acabou em final infeliz, no final das contas, para todos. Mas a ESPN diz que, em contato lá com o staff dos jogadores, eles apuraram que o jogador tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Aí a gente volta naquele primeiro ponto. O São Paulo de Caleri, André Silva, Rian Francisco, o Paulinho, tá aí na imagem, meteu um golaço na semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo que está de novo na final da Copa do Brasil Sub-20. Foi vice-campeão do Paulista, mas está de novo ali, mesmo sem Luca e Pedro Ferreira, que o Crespo não liberou para jogar semifinal e não deve liberar mais para o Sub-20. Os dois jogadores
continuam com o profissional, devem viajar para esse jogo contra o Vitória na Bahia, muito provavelmente porque tem a questão do Luciano, que é a dúvida, a gente não sabe também que jeito que a gente vai encontrar o Ferreirinha, e aí nossas opções de ataque, elas ficam cada vez mais escassas mesmo. De todo modo, a gente tem, como eu falei, Caleri, André Silva e o Jesus. O Caleri, André Silva e Rian Francisco, que estão voltando de lesão. A gente tem o próprio Tapia, que vem fazendo essa função específica ali. A gente tem o Luciano, mas a gente não tem outro jogador ali para fazer essa função. De todo modo, o Abubakar, que jogou a vida inteira na Europa, que é camaronês, que tem histórico de extracampo, que é um jogador complicado, que tem uma série de coisas, joga muita bola, mas ninguém sabe como é que tá. Será que vale a pena buscar mesmo ele querendo jogar aqui? Será que ele vai cobrar pouco? Quanto será de grana que ele vai querer para poder trabalhar aqui no Brasil? E como será que vai chegar o jogador? Com que cabeça? Com que nível de motivação? Com que nível de entrega dentro de campo? Eu, honestamente, tenho minhas dúvidas. Repito para vocês, se for para fazer loucura, assim, se for fazer essas coisas, que seja com um jogador jovem, promissor, que a gente sabe que se meter 5 gols aí em um período curto de tempo, num pré-copa, na meio do ano o cara já está vendido. Porque daí você já investiu o dinheiro, você vai ter retorno dentro do campo e ao mesmo tempo você já vai ter retorno financeiro muito rápido logo em seguida. De todo modo, temos os nossos meninos. Gustavo Santana, que compramos do Cuiabá, temos o próprio Paulinho, que enfiou um golaço. E se você não viu, assista, porque foi um puta de um golaço que ele fez no Atlético Mineiro. O São Paulo, que tinha perdido o jogo de ida 1-0, ganhou o jogo da volta 3-0. Jogamos em Diadema, na casa da Água Santa. O São Paulo é mais uma vez finalista. Ano passado vencemos o Palmeiras 3-2 no Morumbi, de virada. O jogo é único e, pelo que eu apurei, ainda precisa da confirmação, é que o jogo será em Minas Gerais, provavelmente no Independência, que é a casa do América, em jogo único para decidir a final da Copa do Brasil. O São Paulo pode ser bicampeão com o Alan Barcelos, lembrando que também fomos campeões da Copa São Paulo 2025, que reúne os jogadores sub-20. Então, os temas da capa estão aí abordados para vocês saberem. E aí, sobre de uma coisa que me contaram hoje ao longo do dia e eu queria compartilhar com vocês. Vou até tomar um golezinho de água aqui rapidinho e aí eu compartilho com vocês aqui. A gente tá na época de discussão sobre quem fica e quem sai do São Paulo, certo? E nessas conversas, uma coisa que eu soube, e aí eu achei legal para contar para vocês, me falaram hoje, é o seguinte: o Muricy está conversando com o Crespo e eles estão tentando identificar não só os jogadores que vão chegar, né, que podem vir para o São Paulo, como eles estão tentando identificar jogadores que podem sair ou jogadores que eles entendem que possam continuar no grupo. E aí, o Muricy e o Crespo, conversando a respeito dessa situação, eles identificaram o seguinte: olha, Muricy, por experiência minha na Europa, e o Muricy não trabalhou na Europa, trabalhou só na China quando esteve fora, no México e no Brasil, né? E aí o Crespo chegou assim: Muricy, na Europa, eu trabalhei com grandes técnicos e o Ancelotti tinha uma estratégia. Ele mexia com o QI do jogador até para ver se o jogador conseguia ter um nível de inteligência e era o primeiro filtro para o cara ver assim, ó, dá para jogar no meu time ou não dá, porque senão o cara não vai nem entender tática direita, essas coisas. Beleza. Aí o Muricy falou assim: então como é que ele fazia? Como é que funciona? Me diz aí que a gente tenta praticar aqui. Aí o Crespo chegou para ele e falou assim: ó, o Ancelotti chegou para mim, quem não sabe, o Ancelotti treinou o Crespo. Ele falou: o Ancelotti chegou para mim e falou assim: Crespo, você tem o seu pai e a sua mãe. O filho deles, que não é nem seu irmão e nem sua irmã, é quem? Aí o Ancelotti perguntou para o Crespo pensou, ele falou assim: bom, filho do meu pai e da minha mãe, que não é nem meu irmão e nem minha irmã, sou eu mesmo, sou eu, Crespo. Aí o Ancelotti falou para ele: beleza, então você já pode ir para a próxima etapa de
avaliação para saber se você tem QI suficiente para você poder estar aqui no time, você poder entender as nossas táticas e poder desenvolver um bom futebol. Beleza. Aí o Crespo contou isso para o Muricy. O Muricy falou: boa, vou fazer então um teste aqui para ver com o nosso grupo de jogadores que a gente já tem, para fazer uma simulação aqui dos jogadores que nós temos. Aí o Muricy conversou com alguns jogadores, né? Aí pegou lá, falou com o Luiz Gustavo, falou com o Lucas, falou com alguns jogadores que também já tiveram passagem na Europa. E aí ele falou assim: ó, vou falar com vocês aí. Vou puxar, fez lá uma fila para falar com os caras e me chamou na sala para ninguém ouvir um ao outro. E falou assim: ó, pode entrar aqui agora então, que agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu faço a pergunta, vocês saem e depois cada um vem aqui e me responde para poder conversar comigo. Só não pode se contar para o outro a pergunta. Até aí tudo bem, né? Aí você falou assim: então eu vou começar aqui. Veio e chamou o Ferreirinha. Falou: Ferreirinha, cheque, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem o seu pai e você tem a sua mãe, tá? Eles têm um filho. Não é seu irmão e nem sua irmã. Quem é esse? Aí ele manda pro Ferreirinha, deixa eu pensar. Aí chega o Muricy e falou assim: pô, Muricy, muito difícil, posso pensar? Aí o Muricy: tá bom, pode pensar, mas você não pode falar isso com ninguém, não pode perguntar para ninguém. Aí sai dali, aí o Ferreirinha vai, conta pro Sabino, aí conta para não sei quem, para tentar descobrir a resposta, o Sabino também não sabia. Aí pergunta para um, pergunta para outro. Aí o Ferreirinha, desesperado, vai lá no Lucas, no cantinho, e fala: pô, Lucas, nem podia te contar a pergunta que o Muricy vai fazer, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aí ele fala assim: a pergunta dele para mim foi o seguinte, Lucas: o filho do meu pai e da minha mãe, que não é nem meu irmão e nem minha irmã, quem é? Aí o Lucas falou: ué, se é o filho do meu pai e da minha mãe, que não é nem meu irmão e nem minha irmã, sou eu mesmo. Aí o Ferreirinha: puta, que bom que você me ajudou, Lucas. Aí o Ferreirinha dá um migué, bate na porta da sala do Muricy, chega lá e fala assim: aí, já pensou? Já pensei. Aí chega com o Muricy e fala assim: então, qual é a resposta? Aí o Ferreirinha: professor, muito simples. O filho do meu pai e da minha mãe, que não é nem meu irmão nem minha irmã, é o Lucas. E responde o que o Lucas tinha dito para ele. Aí o Muricy responde para ele: ô Ferreirinha, não é possível. Essa aqui era uma coisa muito importante para a gente ver uma questão de intelectual, para a gente poder medir aqui o nível de raciocínio que vocês têm com relação à tática. Tudo você me responde isso. Não é possível que você faz um negócio desse. Você não consegue entender que isso é importante para a gente poder entender as coisas. Ele falou assim: é óbvio que sua resposta está errada. Aí o Ferreirinha: pô, mas se a minha resposta está errada, qual é a resposta? Aí o Muricy fala assim: cara, a resposta não é Lucas, a resposta é Crespo. E aí, se você não entendeu a história, você para e volta para pensar de novo. É óbvio que eu estou brincando, que eu estou dando uma descontraída com vocês, porque isso me contaram e eu fiquei ouvindo isso aí, porque é o mínimo que a gente faz para dar uma distraída, para dar uma brincada. E como a gente sempre brinca, realmente tem um e outro, óbvio que isso aqui é uma coisa, uma simulação de brincadeira, mas tem uma galera que tem um QI de centopeia mesmo e nunca vai conseguir aprender e nunca vai conseguir desenvolver muita coisa mesmo. Tanto que você vê que a tomada de decisão no campo, às vezes, você fala: meu Deus do céu, como é que é possível que o cara tome essa decisão? Então, eu achei até impertinente, é uma brincadeira para brincar com vocês também, para fechar na descontração na sexta-feira, principalmente porque a gente está nessa fase de escolhas, mudanças, tomadas de decisões, quem fica, quem sai, quem reforça, quem mantém, quem não mantém. E, repito, o São Paulo fará muitas mudanças e mudanças significativas nos próximos dias. E fiquem ligados, fiquem de olho, porque como surgiu notícia, inclusive nessa quinta, o Luiz Gustavo pode ficar mantido, e aí a gente também confirmou, não fica, muitas coisas vão sair de jogadores que o São Paulo está de olho e de mais jogadores que devem deixar o São Paulo logo depois do domingo, que acaba tendo um jogo de extrema importância, e eu espero que a gente ainda tenha pelo menos um alento de poder acompanhar com apreensão os jogos que virão de Copa do Brasil, porque aquilo pode resultar para nós uma vaguinha de pré-Libertadores. E aí a gente ainda pode até acompanhar com um pouquinho mais de gosto o sorteio da pré-Libertadores do próximo ano aí. Lembrando que times que foram para a pré-Libertadores dessa última vez, o Bahia conseguiu passar e conseguiu se classificar, e o Corinthians, que também tinha ficado, acabou caindo pelo caminho, passou da primeira eliminatória, do primeiro playoff, e depois perdeu
para o time daquele cara que tinha até um paletó assim diferente, parecia ter o pinguinzão que ia dentro do campo, e o Barcelona do Equador acabou eliminando o Corinthians antes de chegar, e o Corinthians foi para a Sul-Americana, porque foi eliminado no segundo playoff, e o Corinthians depois também foi eliminado na Sula, como vocês bem acompanharam aí. Então, é uma faca de dois gumes, porque soma com o Campeonato Paulista, soma dessa vez com o calendário de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista com outro formato, que tem só time grande jogando um contra o outro, tem um risco grande de rebaixamento, a gente tem uma série de problemas envolvidos aí com esse início de calendário para o próximo ano. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Além de tudo, uma Copa do Brasil que mata os jogos. Então, repito, temos que ter muita atenção nas escolhas, nas tomadas de decisões, porque senão a chance de fracasso, insucesso e não conseguir recuperação a posteriori, ela é gigantesca. Beleza? Desejo para vocês aí que vocês tenham uma ótima sexta-feira, que a gente volta, se Deus quiser, nesse sábado de manhã com mais notícias, mais informações aí com relação a time, com previsões de quem pode ser escalado, quem está machucado, quem não está. O São Paulo vai divulgar o boletim médico dele, como ele normalmente faz hoje, acredito, né? Provavelmente deve divulgar esse boletim, famigerado boletim médico hoje. E aí a gente vai ter um pouquinho mais da noção de quem joga no final de semana, sabendo que Bobadilha já está suspenso, Luciano sentiu e virou dúvida, e o Alan Franco também pode ser que não joguem no jogo de domingo. O que sobraria para a gente? Tolói, Arboleda e Sabino, e a gente não teria nem banco de reserva direito, só o Ferrarese ali para poder fazer essa parte de lacuna de banco. Vários jogadores com sondagem, para vocês terem já em mente, Alisson, Pablo Maia, próprio Cedric, uma leva de gente aí que muito torcedor quer ver longe. Tá chegando aí aquela famosinha época de sondar, sonda daqui, sonda dali. Vamos ver como é que desenrola. Seria uma excelente notícia que o São Paulo conseguisse soltar de alguns desses meninos aí, de alguns desses meninos, de alguns desses jogadores, e que o São Paulo conseguisse reconstruir efetivamente o seu time com a carinha do Crespo, com a modelagem do Crespo, como a gente falaram. Mais barato, mais parrudo, mais robusto, com mais capacidade de enfrentar o calendário e com mais luta e entrega dentro de campo, que é o que a gente viu que faltou ao longo desse ano. E o São Paulo precisa subir o patamar. Parafraseando o Crespo aí, pelo que ele falou na própria coletiva, a gente precisa de jogadores saudáveis, que trabalhem duro, para que a gente possa. Hoje estamos a 20 passos de chegar onde a gente quer, para que no próximo ano, a gente melhorando, a gente diminua para 16, 17, 18, 19, que a gente diminua e encurte a distância daquilo que a gente efetivamente queria, que a gente efetivamente quer, da onde a gente quer chegar. Certo? Meus amigos, ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, sextou, tamo junto, vamos São Paulo e fui!